Fala pessoal, Rafael da MT Thomson, tudo certo? Cláudio do Instituto de Física. Galera, mais um episódio. Você corta o pedaço, né? Fala pessoal, tudo bem? Rafael da MT Thomson na área, beleza? Cláudio do Instituto de Física. Mais um vídeo da série sobre física experimental aplicada na reparação automotiva. Ô Cláudio, eu estava agora recapitulando com você. A gente primeiro entendeu o que é trabalho, os conceitos de trabalho. Depois a gente passou para campo elétrico, entender. Aí a gente passou por corrente elétrica e agora a gente vai entender sobre resistência elétrica. E eu quero confessar para você, pessoal, que agora eu estou feliz. Porque eu estou vendo algo um pouquinho mais perto do setor de reparação, que é o multímetro, que agora a gente vai trabalhar com o multímetro, tem um pouquinho mais de familiaridade aí com as oficinas mecânicas. Ok. Explica para a gente, Cláudio, qual que vai ser a experiência, o que a gente vai explicar aqui. Bom, agora nós vamos então mostrar o conceito de resistência elétrica, né? A resistência, ele indica a dificuldade à passagem de uma corrente elétrica. Quanto maior a resistência, mais dificuldade eu tenho para passar uma corrente elétrica através do fio, né? E essa corrente, essa resistência elétrica é medida em ohms, né? Ohm, então, é uma unidade de resistência que é volt por ampere. Quer dizer, 1 volt por ampere é 1 ohm, né? Então, se eu pegar 1 volt e colocar uma resistência de 1 ohm, vai passar por ele 1 ampere. Tá? Entendi. Esses componentes aqui, esses estão exagerados, né? São resistores, tá? Os resistores são componentes para gerar uma resistência no circuito. Aqui eu posso falar que seria o princípio de funcionamento dos sensores de temperatura da MT Thomson, Ah, sim, sim. que é aquele que O você... NTC, Isso, PTC. você coloca uma temperatura X e ele vai dar uma resistência em ohms Y. Exatamente. É um componente eletrônico E que assim que varia. ele comunica para o computador para Exatamente. identificar o Sim. ponteiro, a temperatura, se precisa acender a luz, alguma coisa assim. Exatamente. Então, é um componente que varia a resistência de acordo com a temperatura. Tá bom. Esse é um componente que não deve variar a resistência de acordo com a temperatura. Lógico que se você aquecer demais, né, você pode aumentar a resistência, né? Uhum. Nesse caso, é para trabalhar numa potência até uns 50 watts, ele consegue, então, Entendi. funcionar sem aquecer, sem queimar. Tá. Né? Bom, então, aqui, 2 resistores, que são componentes para gerar resistência. Uhum. Resistência para chuveiro. Resistência de chuveiro não é um resistor, mas ele pode gerar resistência e pode fazer aquecimento. Resistência de ferro de passar, etc. Aqui, 2 resistores agora estão ligados em série, tá? Então, tem uma resistência aqui e outra aqui. Certo. Então, nesse circuito, a corrente vai ter que passar em série, quer dizer, a corrente que passa por aqui tem que ser a mesma corrente que vai passar por aqui. Tá bom. Tá? Então, nesse circuito, a gente vai somar o valor das resistências. Entendi. Tá? E para isso a gente usa um multímetro, né? Para a gente poder medir a resistência. Então, o multímetro ele é um aparelho muito versátil, né? Porque ele pode medir várias características, né? de um circuito. Aqui, no caso, nós vamos medir resistência. Tá? Então, aqui está marcado 180 ohms, né? A gente vai ligar aqui. Vamos ligar aqui nos terminais, né? do resistor. Borges. Aqui. Tá? Aqui estão no mesmo potencial, tá? É um fio condutor. Então, aqui Tá e aqui não tem diferença de potencial. Perfeito. Então, tá aqui, né? 180. Tá. Opa, soltou aqui. É 180 ohms, né? Então, é a resistência desse resistor aqui. Pegou? Agora o outro. Então, daqui, agora até aqui. Aí tem que somar. Não. Agora eu vou pegar só desse segundo resistor. Ah, tá. Tá? Que deu 225, né? Aqui tem uma tolerância, né? Porque Uhum. 226, 225, uma Entendi. tolerância aí de... Pegou daqui até aqui. Exato. Agora eu vou somar, né? Então, Aí daqui você até joga lá aqui. pra ponta. Exatamente. Entendi. Então, no circuito em série, basta somar. A resistência desse soma com esse, né? Então, deu 405. Né? Mais simplificado, né? Vamos colocar dessa maneira. Sim, exatamente. Então, no circuito em série, você simplesmente soma as resistências. Entendi. A corrente que vai passar é a mesma, lógico, só tem um caminho para percorrer. Uhum. Agora, um outro tipo de circuito, que é bastante simples, é o circuito paralelo. Né? Então, agora eu vou deixar esse daqui e vou colocar esse outro aqui em cima. Né? E vou ligar esse terminal com esse.
Então, dentro da resistência, tem diversos tipos de circuito. Posso ter diversos tipos de circuito. Você pode ter circuitos com resistências em série ou em paralelo. Esse é o Circuito em paralelo, esse daqui. Né? que tem bastante no setor de reparação, que é o circuito elétrico. Preciso do circuito elétrico da peça para entender o funcionamento. É isso que a galera fala. Isso. Nesse tipo de circuito, lógico que eu estou simplificando, né? Os circuitos são muito mais complexos, mas aqui seria um circuito em que a corrente elétrica tem dois caminhos para percorrer. Tá. Então, se eu colocar uma diferença potencial aqui, né, alguns volts aqui, então a corrente pode passar por aqui, né, diretamente por esse resistor, ou ele pode seguir por aqui, ó. Entendi. E passar pelo outro também. Por isso, né? Então, por isso que eles, de fato, os mecânicos, eles precisam do circuito elétrico, porque se eles entendem o funcionamento, o fundamento disso, eles sabem qual ponto que tem que ter tanta corrente passando ali. Exatamente. Entendi. Nesse caso, por exemplo, o que é comum para os dois? Os volts. Né? Então, a tensão aqui é a mesma para os dois, porque a tensão medida aqui é a mesma aqui, ó, porque aqui ó, é um fio condutor. Perfeito. Então, o potencial aqui é o mesmo daqui, o potencial aqui é o mesmo daqui. Tá? Então, a diferença de potencial aqui é o mesmo daqui. Tá? Agora, a corrente vai ser diferente. Porque a corrente agora pode passar ou por esse, ou por esse. Entendi. Né? Então, no circuito em paralelo, a voltagem é igual. Mas a corrente é diferente. Entendi. No circuito em série, a corrente é a mesma, mas a voltagem em cada um deles, a queda de tensão em cada um deles é diferente. É diferente, perfeito. Então, nós vimos que aqui é 180, que é 226. Tá? 226, 225. Agora, quando você mede, então, a voltagem entre esses dois aqui, a diferença, a resistência equivalente desse circuito, vai ser uma coisa assim, ó. Vou ver aqui, tá? Deu 100 ohms. Mostra ali, ó. Pegou? Por que 100 ohms? Porque agora eu tenho que fazer uma continha. Me explique. A corrente vai ser o seguinte, a resistência equivalente vai ser o seguinte, vai ser o produto pela soma. Produto dividido pela soma. Não entendi. Então é assim, você pega esse valor, 180. Perfeito. Faz o produto com esse daqui. 226. Então vai ser 180 vezes 226. Tá. Agora, esse valor você divide pela soma. Você divide agora 180, né? Somado com 226. Então, produto, 180 vezes 226. Divide por 180 mais 226. Entendi. Então, produto pela soma. Entendi. Então, vocês podem fazer o cálculo em casa. Que vai dar 100. Que vai dar 100. Então, veja que agora... duas contas que vai dar o 100. Exatamente. É a mesma conta, né? Quer dizer, o produto em si é dividido pela soma. Sim. Uma fração. Tá? Perfeito. Você viu que a resistência, então, ficou menor do que cada um deles individualmente. Por quê? Porque agora a corrente pode fluir pelos dois. Entendi. Então, é como se eu tivesse uma resistência de 100 ohms equivalente aqui. E se pela conta eu sei que tem que dar o valor 100 e o multímetro apontar um valor diferente, o que pode ser? Pode ser que esteja queimado, né? Um componente esteja alterado. Então, você teria que desmontar e ver se esse componente está 180 mesmo. Entendi. Né? Então, pode ser um mau contato. Então, tem várias coisas que podem aumentar a resistência. Entendi. Então, através de alguns testes desse, eu consigo identificar aonde que está o problema, ou seja, acelerar no diagnóstico, vamos colocar dessa maneira. Seria mais ou menos isso. Entendi. Bom, então agora vamos para o outro circuito, né? O circuito com lâmpada. Tá bom. Vamos montar, a gente já volta, pessoal. Bom, Cláudio, voltamos aqui. Agora montou o setup aqui na parte para explicar resistência, né? Vamos. Sim. Acho que você elaborou um pouquinho mais, né? Sim. O que é isso aqui? Então, agora, para exemplificar resistências, nós vamos usar lâmpadas, né? Uma lâmpada de LED e uma lâmpada de filamento. Tá bom. Incandescente. E dois circuitos. Um circuito aqui paralelo, né? Então, a corrente vai entrar. Aqui eu tenho uma lâmpada. Aqui tem outra. Então, você veja que eles estão em paralelo. Perfeito. Né? Então, a voltagem que vai ter nessa vai ser a mesma voltagem que vai ter aqui. Certo. Tá? Então, a voltagem é a mesma, só que a corrente vai ser diferente. Tá? Cada um vai ter um percurso diferente. E aqui um circuito em série que a gente vai ver depois, colocando as lâmpadas aqui. Em série seria um circuito mais simples, né? Ele vai passar pelos dois ao mesmo tempo.
Bom, nesse circuito em paralelo, a voltagem é a mesma, né? Porque aqui, ó, a voltagem aqui é igual à voltagem aqui. Então, mesmo que eu desligue uma das lâmpadas, a outra continua acendendo, tá? Uhum. Então, é o circuito que a gente usa em casa. Se queima uma lâmpada aqui, como não vai ter Como não está em série. Exatamente. Né? Então, vamos ligar, as duas acendem, né? Mas se eu desligar aqui, ó, ele continua acendendo o outro. Aí eu volto a ligar, se eu desligar esse, continua acendendo o outro. Bom, agora vamos ver algumas constantes, né? A voltagem entre os dois, nós sabemos que isso é a mesma, né? Porque é um circuito em paralelo. Agora, qual é a corrente de um e qual é a corrente do outro? Essa é uma lâmpada LED, essa é uma lâmpada incandescente. Qual é a lâmpada mais econômica? A LED. A LED. Por quê? Por que ela é mais Ela econômica? consome menos. Consome menos porque Corrente é menor. corrente é menor, exatamente. Para que haja uma corrente menor, o que precisa acontecer com relação à resistência? Ser mais livre. Ser mais livre? Não, pelo contrário. Ser mais resistente. Isso, por quê? Porque com maior resistência passa menos corrente. Tá bom. Tá? Esse daqui. Quase. Então, essa é uma impressão, às vezes a gente tem essa impressão, né? Tá, não, perfeito. Tá? Então, a corrente nesse é muito menor porque a resistência disso aqui é maior. Portanto, ela é mais econômica. Com menos corrente, ele consegue dar o mesmo brilho, até mais do que essa incandescente. Sim. Tá? Então, vamos medir. Né? Aqui nós vamos medir. Aqui é a escala de amperes, tá? Uma escala de corrente elétrica. Tá bom. Tá? O circuito AC, quer dizer, alternada, né? Corrente alternada. Num carro, geralmente, é corrente contínua. Sim. Então, é DC, tá? Direct corrente. Ok. Então, agora é o seguinte, eu vou desligar esse circuito aqui. Ó, e vou medir a corrente que está em série com essa lâmpada. Deixa ela pegar aqui. Tá? Essa lâmpada de LED. Você está medindo aqui. Isso. Ah, se Só você que não ligou aí. não Tá liguei, bom. tá? Por favor, liga aí para mim. Ó. Viu? 002. 0,02, né? 0,02 amperes. Amperes. Vai ser 20 miliamperes, mais ou menos. Tá? Aham. É uma corrente bem baixinha. Bem baixinho, sim. Agora vamos ver a corrente que vai passar pela lâmpada incandescente. Tá? A resistência aqui é maior ou menor? A resistência, ela é menor. Menor. Então vai passar uma corrente maior. Portanto, ela gasta mais, né? Vamos lá? Quanto está passando? 0,45, 0,46. Isso. Veja que a corrente é muito maior. Né? A outra era 0,02, essa aqui é 0,40. Bem maior. Bem maior. Tá? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá? Perfeito. Mesmo elas estando em paralelo, Exatamente. é diferente. É diferente. Vai passar muito mais corrente aqui do que aqui. Muito legal. Então, esse é um circuito em paralelo. A tensão é a mesma, os volts são iguais, mas a corrente vai ser diferente. Vai passar mais corrente onde tem menor resistência. E vai passar menos corrente na que tiver maior resistência. Certo. Então, agora vamos ver um circuito um pouco diferente, que a gente não usa na prática, né, no nosso dia a dia, que é o circuito em série. Bom, vamos ver agora o que vai acontecer. A corrente agora só tem um circuito para ele percorrer. Tá? Agora, quando eu ligar, está aqui ligado ao tomada, veja o que vai acontecer. Essa lâmpada aqui não acende. Mas não é um circuito em série? Não deveria estar passando corrente por aqui? Deveria. O que está acontecendo? Deveria não. Está passando. Né? Basta eu desrosquear, ele desliga. Né? Eu interrompi o circuito. Sim. Agora, quando eu ligo, tá? Liga. Quer dizer que está passando corrente pelo filamento, só que ele não está acendendo. Porque essa aqui só está recebendo 002? Isso, exatamente. A corrente que isso aqui está exigindo, né, é de 0,02. E isso aqui, com 0,02, não vai acender. Sim. Tá? Agora, vamos ver a questão da queda de tensão. Isso é importante. Tá. Qual é a voltagem aqui e qual é a voltagem aqui? Tá? Porque a corrente, nós vimos que é a mesma. A corrente que isso aqui vai exigir. Então, agora eu vou medir a voltagem. Tá? Então, aqui, quantos volts tem em cada um deles? Então, vamos lá. Esse aqui tem maior resistência ou menor resistência? Esse daqui. Esse tem maior resistência. Maior resistência. Tá? Então, vamos lá. Aqui.
Então, é circuito AC, né? Então, vamos ligar. Quanto está dando? 125. 125 volts, que é a tensão da tomada. Certo. 125 volts. Tá? Agora, vamos ver qual é a queda de tensão nessa lâmpada aqui. Vamos lá. 005, 006. 005, 006. Uma queda de tensão muito baixinha. Absurdo. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem uma resistência grande, ela vai gerar uma queda de tensão maior. Né? Então, se aqui eu tenho 127 volts, aqui eu vou ter uma queda de tensão muito grande, 126, 127 volts aqui, por causa da resistência aqui ser maior. Sim. E aqui vai ter uma queda de tensão menor, porque a resistência disso aqui é menor. Entendi. Então, essa coisa de queda de tensão é importante. Se um circuito, por exemplo, oferece muita resistência, ele vai gerar muita queda de tensão. Entendi. Então, não sei se você já aconteceu com você, de ir numa residência e alguém está tomando banho, liga o chuveiro, ou liga um micro-ondas, que consome muita corrente. Cai todo mundo. A lâmpada começa a piscar. Isso é um mau sinal. Né? Por quê? Porque quando você exige muita corrente, a resistência do fio começa a aumentar, por causa do calor, aquece. Se aumenta a resistência, o que vai acontecer com a tensão? Vai diminuir a tensão. Então, a tensão que deveria estar 127 na lâmpada começa a ficar 125, 110. Né? Então, isso é um sinal de que o fio não está adequado para a fiação elétrica. Sim. Então, esse é um exemplo de queda de tensão provocada por resistência. Sim. Então, a resistência, quanto maior a resistência, maior queda de tensão. Né? Perfeito. Bom, agora vamos para o próximo experimento, então. Bora lá. Vou montar aqui e a gente já volta. Bom, Cláudio, então entendemos aqui circuito paralelo, circuito em série, a diferença de potencial, aí as dificuldades disso já está claro na nossa cabeça. Agora, o que você está inventando aqui para a gente? Bom, aqui então vai ser um circuito que vai oferecer uma certa resistência, né, à passagem de corrente elétrica. Então, para acusar uma corrente elétrica, eu liguei aqui uma lâmpada em série, né? Se a lâmpada acender, é porque a corrente está fluindo por esse circuito que está passando por esse bombril aqui. Né? Peraí, você simulou aqui um circuito elétrico em série. Em série, com a lâmpada. Para você ver a lâmpada funcionando. E em série com... E o circuito vai passar pelo bombril. Só que o problema do bombril... Que o bombril, ele é um objeto que gera uma resistência, né? Porque são um monte de filamentos, um monte de fiozinhos, né? Então, dependendo da quantidade de fios que vai passar, você pode ter uma resistência maior ou menor. Tá bom. Agora, se você passar uma corrente maior do que ele suporta, ele vai começar a aquecer. Nós chamamos de efeito Joule. Efeito Joule. Nos resistores também ocorre isso. Entendi. Então, a corrente elétrica, a energia elétrica, vai ser transformada diretamente em calor. Isso é um problema. É um problema que pode romper um circuito, pode fazer um fio pegar fogo. Entendi. Etc. Então, é isso que nós vamos fazer. Simular um circuito na qual tem uma resistência muito grande, né? Muito grande no sentido de que a passagem de corrente elétrica, né, vai gerar calor. Tá bom? Então, primeiro uma lâmpada. A lâmpada não consome muita corrente. Tá? É uma lâmpada incandescente, em torno de 1 ampere que vai passar. Tá bom. Então, vamos ligar. Vamos lá. Então, aqui, por enquanto, não teve problema nenhum. Tá tudo bem. Não houve superaquecimento. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a lâmpada agora e colocar uma resistência de chuveiro. O consumo dessa resistência de chuveiro, quer dizer, é diferente. A resistência elétrica do chuveiro elétrico é bem menor do que a resistência da lâmpada. Então, a corrente que vai passar, exigida por esse chuveiro, vai ser muito maior. Muito maior. Por isso, a passagem dessa corrente muito maior pode fazer esse bombril não ser o suficiente. Isso, vai aquecer, efeito Joule. Efeito Joule. E se for um circuito elétrico, pode fazer o circuito pegar fogo. Sim. O fio pegar fogo. Obviamente. Colapsar, né? Colapsar. Então, suponha que aqui, né, tem um pedacinho de papel aqui. Né, então, a corrente vai passar. Só para ilustrar, né? Só para ilustrar. Então, vamos lá. Isso aí pode gerar um incêndio, assim, muito rapidamente. Sim. Quer dizer, agora a corrente foi muito maior do que o bombril suporta. Ele está passando, mas ele
vai se desfazendo. Isso. Agora eu posso encostar aqui só para mostrar, né? Ó. Tá aqui. Né? A corrente elétrica é tão grande que está fazendo o bombril aí pegar fogo. Sim. Agora, se eu ligar aqui direto, aí o chuveiro funciona. Deixa eu ver que esquenta aqui, né? Esquenta aí. Então, isso aqui mostra o perigo de algum circuito cujo fio não aguenta a corrente necessária para... Por isso que você precisa ter sempre aquele circuito elétrico para fazer as contas certinhas, para não sobrecarregar nenhum bornezinho, nada. E supõe-se que a pessoa, o eletricista, para economizar dinheiro com o fio, use um fio de bitola menor para alimentar o chuveiro. Né? O que vai acontecer? O fio vai começar a aquecer cada vez mais e pode tacar fogo. Então. Interessante. Bom, pessoal, então acho que ficou claro aqui essa questão da resistência que precisa trabalhar juntamente com o que... sob demanda, né? Sob demanda, sim. Exatamente. E acho que é isso, né? É isso. Pessoal, nos vemos numa próxima aula. Até lá! MTE Thomson.